Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de física, né? Então a última aula que vocês viram foi a corrente elétrica. Vou fazer um breve resumo. O cálculo não muito, tá? Era só para vocês praticarem um pouco. Mas lembra que a corrente elétrica, I, a gente chama de corrente elétrica, tá? Hoje a gente vai ver uma fórmula mais importante, tá? Mas enfim, a corrente elétrica era a quantidade de carga que passava por um condutor, certo? Então os elétrons se movendo aqui pelo condutor. Então eu anotava, media a quantidade de carga, dividia pelo intervalo de tempo que essa carga levava para passar e obtinha a corrente elétrica, cuja unidade era o ampere, certo? Então, corrente elétrica, né? Mas para ter corrente elétrica, para ter movimento nesse condutor aqui, ó, um condutor, naturalmente, os elétrons estão em movimento. Mas os elétrons no condutor, certo? Eles estão num movimento aleatório. Para que eu tenha esse movimento bem organizado, controlado, para que eu tenha o controle, que eu possa distribuir a energia onde eu quiser, eu falei para vocês o que eu ia precisar para botar esses elétrons em movimento. Então, imagine uma carga aqui, positiva, os elétrons seriam atraídos. Uma carga negativa aqui, esses elétrons seriam repelidos, então eles iriam para a direita. Mas quando a gente tem isso aqui, ó, nós temos, né, uma tensão. Então hoje a gente vai ver sobre a tensão, sobre a corrente e sobre a resistência. Tá? Porque os elétrons em diferentes materiais, eles vão ter mais ou menos dificuldade para percorrer por esse material. É como um carro andando em uma rodovia. Se a rodovia é bem bonitinha, bem lisinha, bem conservada, o carro tem facilidade de andar, tem segurança. E se a rodovia é ruim, esburacada, eles vai ter uma dificuldade, vai ter uma resistência, a quebra-mola é uma resistência, o próprio trânsito seria uma resistência para os automóveis. E para a corrente elétrica, para os elétrons circular, o tipo de material que vai determinar então a distância entre os átomos por onde os elétrons vão ter que passar, né? Isso vai determinar uma resistência. Então hoje a gente vai estudar essas três grandezas: corrente, tensão e resistência, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela lei de Ohm. Então, quem foi o Ohm? Ohm foi um físico que pela primeira vez, ele começou, não pela primeira vez, não foi o primeiro, mas ele descobriu uma relação muito importante para a eletricidade, uma das relações mais importantes, tá? Então ele fez uma série de experimentos, né? Ele pegava um condutor, botava uma tensão, media a corrente, mudava a tensão, verificava que a corrente era proporcional. Então ele fez vários experimentos, tá? E aqui está bem claro, aqui no material que eu destaquei, assim, ó, o que ficou de mais importante das experiências de Ohm foi a relação matemática entre as grandezas tensão, corrente e resistência. Tensão, corrente e resistência elétrica. E essa relação está aqui, ó, na lei de Ohm. A resistência é igual à tensão, que a gente vai chamar de V, dividido pela corrente elétrica. Então aqui nós temos o V, que é a tensão aplicada, medida em volts, a resistência, medida em ohm, tá? Então vocês jamais vão poder esquecer a unidade de tensão. V, tensão é volt, a gente usa o V maiúsculo. A unidade de resistência, tá? Nós vamos usar a letra ômega. E a unidade de corrente é o ampere. Então, volt, ohm e ampere. Tá? Então, as três grandezas, tensão, resistência e corrente, medida em volts,
resistência em ohm, corrente em ampere. E das experiências, eu fui bem breve, tá, pessoal? Eu não vou mostrar as experiências de ohm. O que ficou mais importante foi a relação matemática entre essas três grandezas, tá? Então ele fez uma série de experimentos, materiais ômicos, não ômicos e tal, mas o que importa mesmo é a relação matemática, resistência, e nós vamos usar as três dessa forma aqui. Se tu tá querendo calcular resistência elétrica, resistência é a tensão dividido pela corrente. Se eu quero calcular a tensão, vou isolar o V, vai ficar o R vezes o I. Se eu quiser calcular corrente, tá? Vai ser a tensão dividido pelo R. Então, nós vamos usar essas três relações matemáticas, é a mesma relação matemática, tá? E lembrando que a lei de Ohm, ela foi formatada dessa forma aqui. Ele, nas experiências, ele descobriu essa relação. Mas, através dessa relação, então eu posso calcular resistência, tensão e corrente, tá? Bom, eu já mostrei para vocês esse circuito, então aqui, ó, o circuito nós temos uma fonte, na verdade aqui é onde tu tem a tensão da fonte, tá? Então a tensão aqui tá como força eletromotriz, mas é o nosso V, esse é o nosso V de volt, tá? Onde nós temos a tensão. Por aqui vai passar uma corrente, tá? Esse é o símbolo do instrumento que mede a corrente. Aqui nós temos a resistência, o símbolo de resistor é este aqui, tá? E aqui também é um instrumento de medida, tá? Então o circuito consiste de uma fonte variável, essa flechinha diz que é variável, né? E não se preocupe com isso agora. Alimentando um resistor R. Para cada valor de tensão ajustado, teremos um respectivo valor de corrente. Então isso nós vamos ver aqui, ó, tá? Quando a tensão é zero, não tem corrente. Ou seja, tensão elétrica é o que eu preciso para ter corrente. Se eu não tiver uma tensão entre os terminais aqui do resistor, tá? Essa fonte, ela joga uma tensão em cima do resistor. Se eu não tiver, ou seja, se a fonte está desligada, não tem corrente. Tem que ter tensão. Então aqui tá bem, eu até destaquei aqui esse material, vocês vão receber, ó. Tensão elétrica. Lembrando que tensão é a grandeza responsável para que se tenha corrente elétrica. O que vocês mais precisam lembrar? O símbolo de tensão e a unidade, volt, tá? Resistência é ohm, corrente é ampere. Isso é muito importante. A forma matemática. E algumas características. O que é a tensão? Tensão é o que eu preciso para ter corrente elétrica no circuito. Se tu não tiver um circuito, tensão no circuito, ele está desligado, não tem corrente elétrica. Então, quando a tensão é zero, a corrente vai ser zero. Se tu bota uma tensão de 2 volts, tu vai ter uma corrente de 20 miliamperes, ó, aqui nesse eixo é a tensão e aqui é a corrente em miliamperes, tá? Ó, os prefixos de novo. A tensão é 2 volts, a corrente é 20 miliamperes. Se a tensão for para 4 volts, a corrente vai ser 40 miliamperes, para aquele circuito lá, tá? Então, nós temos uma relação aqui de proporcionalidade. Isso aqui, na experiência de Ohm, quando tu tens uma curva, uma reta, né? A curva do gráfico é uma reta, até parece uma redundância, né? É porque o resistor é ômico, tá? Mas isso é um detalhe conceitual. Aqui estão as fórmulas, então, como eu escrevi para vocês, tem resistência, tensão e corrente. De novo, a corrente, o I, a unidade é o ampere, tensão, a unidade é o volt, resistência é ohm. Por quê? Por que tu tem que lembrar disso? Porque a questão vai dizer, um circuito ligado em 220 volts. Um circuito ligado em 220 volts. Tem que saber que isso aqui é a tensão. Tá? Por ele passam 2 amperes. Tem que saber que isso é corrente. Tá? Tensão e corrente. Então, tu vai identificar essas grandezas, tensão, corrente e resistência, pela unidade. Corrente é ampere, tensão é volt, resistência é ohm. Certo, pessoal? Depois nós temos lá aqueles prefixos, esqueçam do pico, tera. A gente vai usar basicamente o micro e o mili e o K.
tá? Então, lembrando, ó, o micro é 10 na menos 6, apareceu essa letrinha, é 10 na menos 6, o mili é 10 na menos 3 e o K é 10 na 3. Esses são os pega-ratão que eles fazem nas questões. Gente, e assim, ó, essa semana vai ser bem tranquilo, tá? Vou fazer 4 exercícios bem tranquilo, mas vocês olhem com atenção, lembrem que eu falei para vocês, o importante, ó, começa a fazer uma colinha, ó, V, volt, né? Atenção, o símbolo é V, a unidade é volt. Resistência, o símbolo é R, a unidade é ohm. Corrente, o símbolo é I, a unidade é ampere. Vocês vão ter que identificar em algumas situações a grandeza elétrica pela sua unidade. E para finalizar, vou resolver 3 exercícios para vocês, 3 exemplos, e depois já vamos enviar a atividade, tá ok? Então, para essas questões, a gente vai ter alguns prefixos envolvidos, então você já pode pegar a calculadora. Então, o exemplo número 1, ó. Por um circuito ligado a uma fonte de tensão de 20 volts, passa uma corrente de 0,5 mA. Qual é a resistência elétrica em K ohm do circuito? Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, o número 1, né? Eu tenho uma tensão de 20 volts. Eu tenho uma corrente de 0,5 miliampere e ele pede para calcular a resistência. Então, a primeira coisa é identificar a fórmula matemática. R daquelas 3 vai ser o V dividido pelo I. E olhar, 20 volts, não tem prefixo. 0,5 miliampere, tem prefixo. O mili é 10 na menos 3. Tá? Então, qual vai ser a nossa conta aqui, o nosso cálculo? A tensão, que é 20, dividido pela corrente, que é 0,5, mais o prefixo, então vezes 10 na menos 3. E a gente faz direto na calculadora. 20, tá, ó. 20 dividido por 0,5, não bota o vezes 10, bota ESP menos 3. Então dá 40 mil ohms. Se vocês olharem no exemplo, ele pede para te calcular isso aqui em K ohm. Gente, quando tu coloca o K, ó, vai ficar 40 K ohm. Como assim? Sim, se eu tiver 2.000 metros, 2.000 metros são quantos quilômetros? São 2 quilômetros, porque 1 quilômetro é 1.000 metros. Quando tu bota o K, tu tem que tirar 1.000, porque tu colocou 1.000, aqui é 2 quilômetros, que significa 1.000, 2.000 metros. A mesma coisa quando eu colocar o K no ohm. Para mim colocar o K, eu tenho que dividir por 1.000 o número. Se eu acrescento 1.000 aqui, para não ficar 1.000 vezes maior, eu tenho que dividir por 1.000, né? Então é só tirar 3 zeros, ou andar 3 casas a vírgula para a esquerda, tá? Então primeiro, beleza, detalhe, tinha o prefixo na corrente elétrica para te substituir na hora de fazer a conta, e ele pedia para te dar a resposta com um prefixo também, só quando ele pede a gente fazia. Então, próximo, número 2, diz assim, um circuito elétrico de resistência 2,2K, então ele está dizendo que a resistência é 2,2K ohm, é ligado a uma tensão V e percorrido por uma corrente de 20 miliamperes. Então, quando a tensão é V, a corrente vai ser 20 miliamperes. Calcule a tensão, ele quer saber quanto é que é essa tensão, que tu tem que ligar o resistor de 2,2K e por ele vai passar uma corrente de 20 miliamperes. Então, a tensão, se vocês lembram, é R vezes I. O detalhe aqui é que os dois, tanto R quanto o I, tem prefixo. O K é 10 na 3 e o mili é 10 na menos 3. Tá? Então, eu vou substituir.
O R, 2,2 vezes 10 na 3, vezes o I, que é 20, vezes 10 na menos 3. Quando tu tem 10 na 3 vezes 10 na menos 3, ou se vocês lembram, multiplica as bases aqui, né? Então, 20 vezes 2,2, vou fazer só 20 vezes 2,2, que dá 44. E daí somos os expoentes, mais 3 menos 3 vai dar 0, vezes 10 dá 0, e 10 na 0 é 1, tá? Então, 44 vezes 1 é 44, o quê? Volt, tá? Agora, detalhe, se eu fizer na calculadora, para não correr o risco de errar, 2,2 vezes, perdão, 2,2 ESP3, positivo, vezes 20 ESP menos 3, igual 44, tá? Mas seguro, não tem risco nenhum de errar. E a última, então, a número 3, tá? Calcule a corrente elétrica que percorre um resistor de 20K. Então, tem um resistor de 20K ohms. Quando ligado em uma fonte de 30 volts. Ó, uma fonte de 30 volts. Volts é a tensão, né? Tensão V, então é 30 volts. Calcule a corrente, ele quer o I. E o I é igual a V dividido por R. Então, o I vai ser igual. O volt, ó, não tem prefixo. 30 volts, sem prefixo. Mas aqui tem o K ohm. O K é 10 na 3. Então, eu vou fazer 30, que é a tensão, dividido por 20, vezes 10 na 3. Como é que faz essa conta? 30 dividido por 20, ESP3. É positivo, não vai o menos, é ESP3. Então, eu tenho uma corrente, tá, de 0,0015 ampere. Se tivesse as alternativas, letra A, letra B, para te achar, escolher a resposta, como é que eu faria? Com a calculadora, é só apertar na tecla, vou mostrar aqui para vocês, a calculadora, a tecla ENGE. Essa tecla aqui, ó, pessoal. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar o dedo em cima, ó o meu dedo machucadinho ali. Tá? Essa tecla aqui, ENGE, para cima do número 8 aqui, ó. Tá? ENGE. Tu aperta, olha lá o resultado, ó. Aperta na tecla ENGE, ficou 1,5, ficou 1,5 vezes 10 na menos 3. 1,5 vezes 10 na menos 3. Então, isso aqui ficou igual, apertei no ENGE, apareceu 1,5 vezes 10 na menos 3. 10 na menos, ou menos 3 é o prefixo mili. Então, na verdade, eu tenho 1,5 miliampere. Seria a letra C. 1,5 miliampere. Onde que eu aperto? ENGE. Tá? Ele vai te dar os prefixos da engenharia, sempre de 3 em 3. Exatamente os prefixos que a gente quer. Quer ver? Ó, eu vou digitar aqui na calculadora o número 8.000. É que fica difícil. Ó. 8.000. Se eu apertar na tecla ENGE, só um pouquinho, 8.000. Se eu apertar na tecla ENGE, ó, 8.000, eu aperto a tecla ENGE, ó, apareceu 8 vezes 10 na 3, porque é 8K. 10 na 3 é K. 8.000 é 8K. Tá? Então a tecla ENGE, ela escreve o prefixo para nós. Tipo, bah, professor, que sacanagem, tu fez nós estudar aqueles prefixos e agora tu nos mostra que a calculadora faz tudo isso. Exatamente, se você tiver uma calculadora desse modelinho, aperta na tecla ENGE, tá? Que ela te dá o prefixo, certo? Bom, então agora eu vou mandar umas atividades para vocês praticarem. Não precisa enviar, vocês vão ver lá na atividade que não é para enviar. É para vocês praticarem, tá? Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, então. Tchau, tchau.